Boa noite, boa noite. Boa noite. Estamos no ar para mais um novo programa Minuto CDL. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, pontualmente, para trazer sempre informações para o nosso associado e o empresário em geral, prestador de serviço e afins. Hoje, nós temos um convidado especial. É o César Osamo. Ele é publicitário, fez MBA em Gestão Estratégica de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é consultor de negócios, especialista em marketing, vendas e inovação, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Já lecionou na pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e também na Unisanta. Atua hoje, há 10 anos, no Sebrae, onde já atendeu milhares de empresas, sendo mais de 230 tipos de negócios diferentes. Então, ele sabe o que fala. Seja bem-vindo, César Osamo. Muito obrigado, Antônio. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite para estar aqui falando com você, em nome do Sebrae, né? E também com todo o teu público aí. É muito importante a oportunidade que nós temos de poder estar conversando, trocando uma ideia e falando sobre assuntos tão importantes como a gente tem vivido ultimamente, né? É isso aí, César. Hoje, a grande dor do nosso associado, empresário, empreendedor atualmente, é entender o comportamento dos clientes. É verdade que os clientes estão agindo diferente nesse momento? Então, Antônio, a gente tem visto que sim, né? Os clientes têm agido de forma diferente por conta de tudo que tem acontecido, muita coisa nova acontecendo, muita coisa delicada acontecendo, não só na vida dos clientes, mas assim na sua rotina diária, né? E a gente tem percebido que todo esse impacto tem refletido em diversas áreas, em diversos âmbitos, né? E entender esse comportamento, entender essa mudança que está acontecendo com o cliente é importante porque a partir disso é que as empresas entendem melhor como elas vão se posicionar ou como elas podem, de repente, superar essa situação, porque a gente percebe que o fato dessa mudança ter acontecido e o comportamento dos clientes ter sido impactado por isso, houveram muitas mudanças que acabaram chacoalhando o mercado aí, fazendo empresas passarem por mais dificuldade. Algumas empresas tiveram um bom resultado, mas a grande verdade é que tudo está diferente do que estava há um tempo atrás, né? Do que estava em março, por exemplo, do que estava em fevereiro, e certamente muito diferente do que nós tínhamos no ano passado. Essa mudança foi muito brusca e grande e rápida, né? Pois é, nós sentimos bastante mesmo, o mundo inteiro sentiu. Antes de continuar aqui, eu queria mandar um abraço aqui para o Orlando Júnior, que é presidente da CDL do Guarujá, está prestigiando a gente aqui. Obrigado, Orlando. Você é fera aí também, viu? Muito legal. Conheço o Orlando. Um abraço também, Orlando. Aproveitar. Aê. Bom, nesse momento, Obrigado. então, entendendo que eles estão agindo diferentes, você tem alguma dica para a gente, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, de como a gente pode conhecer melhor o cliente? Perfeito. É importante, a primeira coisa, né, Orlando, nós no Sebrae falamos muito sobre essa questão de conhecer o cliente, né, de que as empresas devem ter esse cuidado de coletar informação do cliente, de procurar entender as necessidades do cliente, procurar entender aquilo que o cliente precisa e aquilo que muitas vezes o cliente está buscando e às vezes até aquilo que nem o cliente sabe que está precisando, né? E nesse processo já era natural que os empresários e que as empresas tivessem alguma forma de registro da informação do cliente e que esse registro fosse avaliado, né? Não basta ter apenas informação do cliente, mas é importante também, além da informação, que o empresário tente entender o que aquilo, o que está acontecendo, que evolução está tendo, né? Ou que retração de repente está acontecendo com o cliente. E nós temos visto
essa movimentação acontecer de forma muito constante, e nessa questão de mudança constante, que é natural, né? A gente sabe que é comum que o mercado mude, é comum que o cliente mude, mas o que acontece é que, por conta da velocidade, isso requer que os empresários vejam mais do que nunca, a cada momento, o que mudou no seu cliente, como é que ele pode entender isso. Pode, lógico, através de pesquisa, pode fazer pesquisa com o cliente, mas tem algumas coisas que nós já conseguimos ter uma noção do que está acontecendo, né? Basta que você olhe para o comportamento do teu consumidor. Será que ele está comprando da mesma forma que comprava antes? Será que a frequência dele mudou? Será que o volume de compra dele mudou? E a partir desses dados, que até na compra diária que esse cliente já faz, ou nas compras esporádicas que esse cliente já faz, a gente já tem como entender um pouco melhor o comportamento desse cliente. Além disso, a gente sabe que muitas medidas grandes que acontecem, elas são a partir desse tipo de comportamento. Aquilo que o cliente, por exemplo, aquilo que o cliente faz ou aquilo que ele começa a produzir no seu dia a dia reflete de diversas formas. Assim como nós vimos por um período, lógico, nós já tivemos vários períodos aí nesse processo, nesse tempo de isolamento que nós vimos, nós tivemos momentos em que as pessoas estavam muito desesperadas, momentos que as pessoas estavam com muito medo e com pouca informação, até que chega um momento que as pessoas estão com muita informação, continuam com o medo, né? Mas o medo tem uma tendência a ele declinar, as pessoas começam a ficar um pouco mais à vontade, e aí a informação começa a existir em excesso e as pessoas começam a ter dificuldade em filtrar qual informação é verdadeira, qual informação é correta, qual é a melhor. Então, é importante que a gente veja que esse público que está passando por essa situação acaba impactando no seu hábito de compra, acaba impactando no seu perfil de consumo. E isso faz com que nós tenhamos, hoje, clientes que respondem menos à emoção, respondem mais de forma racional, pensando no processo de compra, né? Então, o cliente age menos pela emoção, porque, por exemplo, quando a gente fala da emoção no processo de compra, eu estou falando do processo do cliente quando ele entra numa loja, quando ele recebe um atendimento, quando ele é atingido pelos elementos que as empresas usam para criar experiência. Então, por exemplo, o som de uma loja, o perfume de uma loja, a organização da loja, a disposição dos produtos, a iluminação, tudo isso começa a não chegar até o cliente. Isso faz com que o cliente tenha uma decisão mais racional, que as decisões desse cliente levem um pouco mais de tempo, então ele tem tempo de decidir por querer, ele tem tempo de ponderar isso e de repente, até cancelar aquela decisão de compra, ou adiar, ou postergar aquela decisão de compra. Então é legal que a gente entenda esse comportamento, porque isso vai fazer com que você, empresário que está assistindo, entenda melhor como você deve se portar, né? Como você deve explorar a sua comunicação, como você deve explorar o seu planejamento. Isso é verdade. Eu sinto isso na pele, na minha empresa, né? E também sinto como consumidor. Hoje eu tenho mais tempo, eu consumo pela internet, e realmente você tem toda a razão quando comenta isso. Queria mandar um abraço também para a Andréa Neres. Ela realmente mudou a forma de ser da empresa dela. Ela presta serviço na Parque Idiomas, e ela mudou o jeito, mudou a forma. E realmente eu acho que é um exemplo para todos nós empresários. Ô César, você recomenda que os empresários mudem alguma coisa na forma como eles trabalham seus produtos e serviços, como é o exemplo, por exemplo, da Andréa, da Parque Idiomas? Perfeito. É importante que uma das perguntas que eu costumo fazer, Antônio, é sobre o seguinte: será que o quanto a empresa, ou quanto o empresário mudou durante esse período? Nós sabemos aí que temos pelo menos 100 dias de isolamento, né? Agora já com uma série de flexibilizações, de acordo com a região que as pessoas estão, de acordo com a cidade, o segmento, e assim, essa pergunta eu costumo fazer, e eu faço ela, desde quando a gente começou o isolamento, desde a primeira semana eu já perguntava para os clientes: o que você mudou? Qual foi a grande mudança, ou quais foram as mudanças, ou quais foram as grandes mudanças que você fez na sua empresa? Porque, veja só, se nós estamos
em um mercado diferente, com pessoas com um comportamento diferente, num cenário diferente, é muito provável que aquilo que nós planejamos para um cenário anterior não tenha tanta eficiência agora, ou não simplesmente não tem eficiência. Daí a importância de fazer essas mudanças. Então, qual é a mudança? Daí partimos do primeiro aspecto, né? Conheça seu cliente, saiba o que ele quer, o que mudou nele, ele está com mais medo, menos medo. E aí eu vou até usar um exemplo do que eu vi logo nos primeiros dias do isolamento. Eu vi uma série de empresas começando a startar a ideia de ter de ter, por exemplo, um serviço de delivery. Legal, perfeito. Muita gente não estava saindo, então o delivery era e é fundamental, é importantíssimo que exista. Só que aí nós começamos a ver algumas empresas dando gratuidade para esse delivery, gratuidade para essa entrega, quando na verdade, naquele momento, as pessoas, pelo contrário, talvez elas pagariam o dobro para receber em casa, pagariam o dobro para não se expor, né? Então, assim, a ideia de mudança, ela também tem que vir acompanhada de estratégia. Tem que mudar? Sim, mas não é simplesmente fazer uma mudança para você estar diferente do que você estava antes, mas uma mudança no sentido de estar mais eficiente do que você estava antes, e eficiente em todos os aspectos, né? Até acaba que essas mudanças que a gente recomenda que a empresa faça, elas acabam trazendo tanto benefício que não serve só para esse momento que nós estamos vivendo, da pandemia, mas para momentos futuros até, né? Até para situações do passado, porque você vê, uma das coisas que nós falávamos, negocie melhor com seu fornecedor, né? Planeje melhor os seus processos para você ter mais eficiência, avalie qual é o seu produto que mais te dá resultado, foque naquilo que realmente é importante. Então, são situações que elas passaram a ganhar um certo destaque, mas que, na verdade, elas sempre existiram. Então, eu brinco assim, muitos dos clientes que sempre acompanharam o Sebrae já sabem isso, que isso a gente sempre falou, é importantíssimo ter essa visão. E aí, junto com isso, vem essa mudança. O que é a mudança, né? A forma como você entrega, o tipo de produto que você está direcionando. Veja só, tem empresas que vendiam vestuário, por exemplo, para pessoas, para executivos. Esses executivos não estão mais indo para o trabalho como iam antes. A utilização deles do vestuário mudou. Então, como é que essa empresa pode se adaptar? Como é que ela pode continuar entregando valor? Ou como é que ela pode continuar sendo importante para aquela pessoa? Eu até falo o seguinte, sabe, Antônio? Eu costumo dizer o seguinte: tem muita gente, existem várias faixas de comportamento, né? Várias pessoas que estão vivendo momentos diferentes de isolamento. Evidente que cada um dentro das suas limitações, não se refere só à questão de ter ou não cuidado, mas dentro das suas limitações, e acaba acontecendo que tem gente que está num isolamento muito alto, tem pessoas que estão mais ou menos, e eventualmente saem para resolver uma coisa mais séria, e tem algumas pessoas que não estão fazendo um isolamento talvez o mínimo possível, né? E aí o que acontece? Cada perfil de cliente tem uma necessidade específica. É importante que a gente entenda como nós podemos entregar valor, como a nossa mudança pode fazer com que a nossa empresa continue sendo importante para esses três perfis, né, para essas três pessoas. Então, se eu estou falando de um mercado, por exemplo, e esse mercado está pensando em alguém que não está fazendo um isolamento praticamente, horas. Então, eu sei que ele vai vir no meu mercado. Então, eu tenho que estar com um tapete sanitizante, eu tenho que ter alguém na porta aferindo a temperatura, eu tenho que disponibilizar máscara, eu tenho que colocar avisos de que para adentrar dentro daquele espaço tem que ter o uso da máscara, eu posso limitar o número de pessoas entrando no estabelecimento, e assim por diante, criando comunicação, colocando totem de álcool, legal. Aí eu tenho aquela pessoa que evita ao máximo sair, tá? Aquela que evita ao máximo, mas de vez em quando sai. Se eu estou pensando que eu sou mercado, como é que eu posso atender essa pessoa? Eu posso fazer um delivery, eu posso ter um drive-thru, eu posso ter uma forma, um mecanismo que a pessoa compre e venha retirar o produto na porta do meu supermercado, ou venha num setor e faça essa retirada. Agora, se eu tenho alguém que está no isolamento total, eu posso ter aplicativos de entrega, sejam aplicativos que são como marketplace, eu posso ter um aplicativo próprio, eu posso ter um aplicativo que seja integrado com o meu WhatsApp. Então, tem uma série de formas
de atender esses 3 perfis. Então, essa mudança significa esteja preparado para atender todos esses perfis, porque nós estamos vivendo uma situação e que nós temos uma grande dificuldade no planejamento, que é enxergar o fim, o horizonte, né? Quando é que isso acaba? Se a gente soubesse quando isso acabaria, ficaria muito mais fácil a gente fazer o planejamento. A verdade é que, sem saber esse término, todo o planejamento tem que estar sendo revisado constantemente, avaliado constantemente, e vendo os impactos que isso vai causar. Então, essas mudanças só podem partir de um lugar, e é dos empresários, é das empresas. Então, as pessoas que estão à frente das empresas precisam, sim, ter esse pensamento. Não dá para a gente deixar isso para depois, isso tem que ser feito agora, porque isso pode representar tanto chegar no seu ponto de equilíbrio, ou seja, ter um faturamento proporcional ao tanto de custo que a sua empresa tem, ou pode significar, de repente, ter um sucesso maior do que você teria antes. Isso está muito relacionado a essa postura do empresário, a postura do empreendedor. Ah, perfeito. Realmente, essas mudanças que você citou, elas são muito inerentes ao momento mesmo. Eu sinto que eu não tinha pensado nessas situações. De cada situação tem que ter uma mudança de acordo com o perfil do consumidor atual, né? E aí, César, qual é a melhor maneira de a gente divulgar tudo isso, do empresário divulgar essas mudanças? O que você sugere? Como? Legal. Com relação a essa questão da divulgação, Antônio, é importante que a gente entenda primeiro o seguinte: quais são os canais de comunicação que a empresa tem, né? É importante que a gente entenda que as empresas, cada empresa tem uma particularidade de acordo com o perfil do seu cliente. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer uma correção aí numa questão que é muito comum dentro das empresas, que é muitas vezes o empresário usar a comunicação que é eficiente para ele, não necessariamente aquela que é eficiente para o seu cliente. O que é comunicação eficiente para o empresário? De repente, eu tenho um empresário que diz o seguinte: olha, eu gosto de Insta, mas não gosto de Face. Tem outro empresário que fala: eu não gosto de rede social, mas eu gosto de WhatsApp. E muitas vezes ele acaba criando como canal de comunicação aquele que ele gosta, que ele é acostumado. E muitas vezes a gente tem que ter o canal de comunicação que fala com o nosso público. E muitas vezes, e é muito natural nas empresas, que você tenha públicos que gostam de receber a informação através do Facebook, ou através do Instagram, ou através do e-mail, ou através do WhatsApp, ou através da correspondência, né? A gente tem que entender quais são esses perfis dos nossos clientes, mas entender, mais do que tudo, que é fundamental que você fale com seus clientes por todas as possibilidades de comunicação, né? É claro que para cada perfil, para cada canal, existe uma forma melhor de se comunicar. E aí a gente começa a entender o seguinte: é importante, então, que eu use, por exemplo, redes sociais. É importante que eu tenha um canal de comunicação mais rápido, como um WhatsApp, por exemplo, ou como um Telegram, ou como um ICQ que está retornando aí, e assim vai. Então, é importante que o empresário, primeiro, tenha esses canais de comunicação, use isso já rotineiramente para se comunicar com seus clientes, e, mais do que isso, que ele crie formas de falar com esses clientes, né? Que ele mostre muitas vezes o que está fazendo. Tem uma situação, Antônio, que eu falo que eu vejo muitos empresários, como você citou já no começo. Nós atendemos pelo Sebrae, eu atendo pelo Sebrae também, assim como outros colegas, outros profissionais. Nós atendemos milhares de empresas. É um volume muito grande de empresas que nós fazemos atendimento. Só que nesse atendimento, muitas vezes a gente percebe que o empresário tem um esforço muito grande, que ele tem um planejamento muito grande, cada um no seu ritmo, evidente, mas muitos têm alguma coisa, eles sempre estão criando alguma coisa nova, pensando em algo que vai ser bom para o cliente, pensando em algo que vai ser inovador, sempre pensando em alguma coisa, ou fazendo algo que lhe custa muito tempo, mas muitas vezes ele não divulga esse esforço que ele faz. Muitas vezes ele está fazendo uma parceria, mas não divulga tanto quanto poderia, ou da forma como poderia fazer. Muitas vezes ele está implementando sistemas de segurança, seguindo além das normas que são recomendadas, e muitas vezes ele não passa isso para o público, né? Então, é importante que nessa divulgação, esses empresários
usem esse canal de divulgação para poder mostrar aquilo que estão fazendo de bom, para mostrar o cuidado que eles têm com os clientes, seja através de uma embalagem diferenciada, que pode, de repente, manter a qualidade de um produto, seja através de um cuidado adotado no sentido de dar mais proteção para quem está recebendo aquele produto, né? Nós temos aí alguns segmentos que estão podendo retornar e que mesmo assim esbarram numa outra barreira, e que isso é muito importante que na comunicação a gente trabalhe. Olha, não basta que hajam liberações legais para o exercício da atividade ou para o exercício da sua função, se o seu cliente não se sentir seguro em te receber, se seu cliente não se sentir seguro em ir até a sua empresa. Então a gente tem um outro fator, né? A gente fica esperando muitas vezes um ok legal, do aspecto legal da execução do nosso trabalho, do nosso serviço, mas a gente tem que lembrar que o nosso cliente tem que estar se sentindo seguro. E essa é a grande questão, porque quando a gente fala da questão legal, nós sabemos uma série de coisas, assim, olha, quando estiver na fase X, tem tal liberação, quando estiver na fase Y, tem tal critério, e aí a gente vai entendendo como é a regra do jogo. Mas tem uma regra do jogo aí que pouco se fala e que ela é muito difícil de a gente traduzir, que é propriamente a regra que está dentro da cabeça do seu cliente, aquela que está dentro de nós quanto clientes. Eu fico imaginando, eu tenho uma viagem marcada para novembro, que eu comprei a passagem lá do pacote em 2018. E aí eu estou aqui pensando assim, eu não sei se não adianta me dizer que liberou, se eu não estiver me sentindo seguro, eu não vou fazer essa viagem. Agora a questão é, se alguém me perguntasse hoje, falasse assim, César, qual é o indicador, ou qual é a questão que você considera que seria, que deveria acontecer para que você topasse fazer essa viagem? Eu vou dizer sinceramente, eu não sei. Se alguém dissesse assim, mas se tivesse liberação legal, não sei. Mas se tivesse um sistema de pulverizar para que as pessoas que passassem por um arco ali ficassem imunes a... Não sei. Se fosse uma vacina, não sei. Sinceramente, isso é uma coisa que nem a gente sabe responder. Então, a importância dessa comunicação, dessa divulgação de você, empresário, você tem que transmitir segurança para esse seu cliente, mostrar que você está fazendo todos esses cuidados, porque essa confiança ela vai se construindo aos poucos, né? Ao ponto que o seu cliente vai dizer, eu sei que aquela empresa faz por mim, talvez assim como eu gostaria de fazer por outra pessoa. Então a comunicação é fundamental. Se conecte com o seu cliente, fale com ele, estabeleça, eu sei que mostre que você sabe o que ele está passando. Eu digo, Antônio, uma coisa, e até para quem está nos assistindo, nos ouvindo, eu tenho muitas empresas que eu era cliente assíduo, eu era cliente fiel, assim como você, assim como vários outros que estão nos assistindo, e que durante esses últimos 100 e tantos dias eu não recebi nenhum comunicado. Empresas grandes, empresas muito boas, tá? Profissionais muito bons, mas eu não recebi nenhuma comunicação, ninguém dizendo assim, olha, nós estamos fechados, mas vai acontecer isso, nós estamos voltando, nenhuma comunicação. Isso é um erro do profissional? Não diria propriamente que é uma falha, né? Talvez uma falha proposital, mas talvez sem querer, porque muitas vezes o empresário também está com a cabeça em mil coisas e se esquece que tem um cliente do outro lado esperando ele, que quando essa situação passar, a melhor coisa que poderia acontecer é que esse cliente voltasse a ele. Mas veja só, durante esse processo, é muito comum e muito provável que clientes migrem de uma empresa para outra. Porque se eu era habituado a ir num determinado estabelecimento, esse estabelecimento esqueceu de mim, ou talvez, sei lá, simplesmente deixou de se comunicar, mas tem um outro estabelecimento que assumiu esse papel e veio falar comigo e me mostrou formas seguras de entregar aquele mesmo serviço, aquele mesmo produto, pode ser que ele tenha me ganhado nesse período da quarentena, né, nesse período do isolamento. Então, é importantíssimo a gente entender que, sim, existem clientes que, eu falei sobre a questão de eles estarem menos emocionais, mas eles estão talvez mais frágeis nesse sentido, porque eles foram talvez foi cessada a comunicação e o contato com os seus fornecedores principais e hoje eles estão em casa e que de repente uma empresa que chegar do jeito certo pode com certeza acabar ganhando esse cliente nesse período. Então a comunicação é fundamental.
Verdade, verdade. Eu sou exemplo disso também. Tive que me comunicar com os meus clientes e foi assim um pandemônio para a gente nessa pandemia, né? Tive que usar vários meios, vários projetos e consegui. Finalmente eu consegui, mas não foi fácil, viu? E você tem razão. Se não há uma comunicação, o cliente não sabe lidar conosco, não sabe o que está acontecendo. Queria mandar um abraço também para Marisa, lá de Bertioga, nossa vice-presidente da Federação das CDLs do Estado de São Paulo. Grande abraço, Marisa, você está no nosso coração. E ela é uma grande fã sua, hein? Ah, que legal. Obrigado, Marisa. Obrigado. Saudades daí, viu? Logo, logo, quando tudo voltar, quando todas as coisas voltarem, quero poder estar aí em Bertioga, participando das atividades de vocês. A gente gosta muito de estar aí. Na verdade, a gente gosta muito da Baixada Santista, mas Bertioga, a gente tem alguns, não só Bertioga, mas vários outros lugares. A gente é suspeito de falar, mas a Marisa é uma excepcional profissional, uma pessoa que cuida com muito carinho daquilo que faz, né? Obrigado. É recíproco. E quem mandou um abraço para você também foi o Caio, nosso diretor aqui da CDL Praia Grande. Ele é focado em soluções para segurança, né? Ele é bombeiro industrial e civil, e ele está dando consultoria gratuita aqui também para os nossos associados. Obrigado, Caio. Um abraço. Maravilha. Eu queria chamar aqui para um comercialzinho, para a nossa apoiadora aqui, a TV Tudo Praia Grande e Litoral, que vai entrar no ar agora com um pequeno comercial, pela primeira vez, para a gente testar como funciona. Vai do estúdio? TV Tudo Praia Grande e Litoral. Devido aos preços das seguradoras ou até aceitação nelas, nós temos uma solução. Eu acho que caiu, né? Estamos testando, hein, gente? TV Tudo Praia Grande e Litoral. Devido aos preços das seguradoras ou até aceitação nelas, nós temos uma solução para você. Olá, meu nome é Antônio Luiz, da ALS Seguros. Localizada atualmente na Praia Grande, temos uma equipe preparada atendendo há mais de 20 anos no Brasil inteiro. Por isso, você que não consegue fazer seu seguro completo, nós da ALS Seguros, em parceria com a Surrai Seguradora, temos uma opção para você, que é o seguro de furto e roubo. Sabe por quê? O seguro Surrai pode custar até 80% mais barato do que um seguro completo, não tem franquia, tem assistência 24 horas no Brasil inteiro e aceita qualquer tipo de veículo, independente do ano e modelo. Pare de correr risco, não perca mais tempo. Ligue agora para 13 3473 5000, no WhatsApp 13 97 600 5000 ou no site alsseguros.com.br. Aguardamos seu contato. Para você que está procurando uma imobiliária construtora, já achou com qualidade, tradição e bom atendimento, que é a Mazotti. Tudo bem, Nauro? Tudo bem, Tata. É um prazer recebê-lo aqui em nossa casa. Nauro, quais são as especialidades da construtora Mazotti, que ela tem já uma tradição já de 40 anos na Praia Grande, né? Eu sei que vocês aceitam carta de crédito, troca com troco e um monte de coisa aí. Conta para todo mundo que está te vendo, que está precisando comprar uma casa, um apartamento ou um terreno. Hoje a Mazotti Construtora está especializada no segmento Minha Casa Minha Vida. Então hoje nós construímos condomínios e casas isoladas na Minha Casa Minha Vida. Também trabalhamos com as melhores construtoras da Praia Grande, que você pode até comprar financiado durante a construção em 144 meses, 150 meses, algumas 120 meses. Aceitamos carta de crédito, financiamento bancário, consórcio. Então nós temos o imóvel para atender a todo o público. E você está esperando o quê? Vem para cá, para a Mazotti Construtora Imobiliária. Aqui é a melhor opção para você. Endereço, telefone e redes sociais?
Nós estamos instalados na Avenida Presidente Kennedy, 5.909, na Vila Tupi, aqui em Praia Grande. Nossas redes sociais são nosso site mazotti.com.br, também nós temos o nosso Instagram.com Mazotti Imóveis, facebook.com Mazotti Imóveis, nosso e-mail contato@mazotti.com.br e o nosso telefone de contato 3371-4870. Seu relógio é mais que um acessório, é uma joia. A moderna Relojoaria Litoral, a mais especializada e conceituada empresa em conserto e revisão de relógios do litoral, tem uma estrutura que valoriza seu relógio, com as mais modernas ferramentas de diagnósticos e revisão dos diversos tipos de relógios, sejam mecânico ou eletrônico. Uma equipe de relojoeiros capacitados, treinados e especializados. A Relojoaria Litoral fará a revisão, manutenção e entrega do seu relógio de forma segura, eficiente e rápida. Todo o processo de conserto e revisão passa por uma linha de análise de técnica e testes com equipamentos sofisticados de última geração. Relojoaria Litoral, valorizando o seu relógio. TV Tudo Praia Grande Litoral. Bacana. É o que você vinha dizendo, né, César? Realmente nós temos que divulgar e divulgar. E é o que foi feito agora, divulgando pela primeira vez no Minuto CDL. Que beleza. Bom, continuando aqui o nosso papo, nós sabemos aqui que muitas empresas tiveram seu volume de vendas muito diminuído, mas quase que zerou. E muitas empresas, muitas delas, até pararam completamente de vender. Que conselho você dá para essas pessoas? Legal, Antônio. Eu digo o seguinte, sabe? Essa questão da redução do volume de venda, ou até aqueles que pararam de vender, assim, que não espere essa situação passar, né? Um dos grandes erros que aconteceram com muitos empresários é a expectativa de, olha, eu vou esperar que vai passar, aproveito para tirar férias. Eu sempre recomendei, não pare. Não pare, porque independente de qualquer coisa, mesmo que isso passe, a gente não sabe os efeitos que isso pode deixar no mercado, né? Então, assim, a ideia é que faça a mudança, que se adeque ao perfil atual. E quando a gente fala de planejamento, Antônio, é muito normal que quando a gente planeja, nós tentamos fazer um planejamento que ele dure mais tempo, que ele vá acontecer, ele vá funcionar por mais tempo. Isso é uma das premissas do planejamento, né? A gente faz algo que vá perdurar por mais tempo. A verdade é que o cenário que nós estamos vivendo é que essa mudança é muito rápida. Então, diante disso, muita gente acaba deixando de querer fazer essas mudanças ou implementar algo novo, porque imagina que isso pode acabar depois de um mês parar, ou depois de uma semana parar de funcionar, ou aquilo não servir mais. Mas a verdade é que às vezes não, e muitas vezes, para uma empresa, para um empresário, o impacto de uma semana, de uma quinzena, de um mês, 2, 3 meses é muito grande, pode ser até fatal para um negócio que tem toda a condição de estar vivendo, né? De toda a condição, inclusive, de até aumentar o faturamento. É uma questão de se reposicionar. Então, se você que está aí assistindo a gente, está tendo alguma dificuldade, ou está tendo alguma queda de faturamento, pense em como fazer essa mudança, pense em como alterar aquilo que já estava fazendo, se não, entregar diferente para o teu cliente, de repente pensar um segmento similar ou algo diferente que possa ser entregue, porque a grande verdade é que as pessoas continuam sim consumindo, elas continuam com as necessidades, algumas foram rebalanceadas, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho menos gente talvez comprando roupas para o escritório, mas eu tenho mais gente comprando roupas confortáveis e que possam participar de uma reunião, que possam participar de uma consulta, que possam estar falando com o cliente, mesmo que dentro das suas casas. Então, é uma questão de a gente entender o seguinte, meu cliente mudou, mas como é que eu posso continuar entregando algo para ele? Então, essa mudança é fundamental.
Olha, queria agradecer aí o Maurício Ramos, é presidente da CDL lá de Franca. Está prestigiando a gente aqui. Maravilha. Você tem uma audiência muito boa, viu, Antônio? Realmente o pessoal prestigia, mas quando o conteúdo é bom, né, o pessoal prestigia mesmo. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Ô César, você tem alguma dica para essas empresas que nos assistem para vender mais? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Vender mais é um assunto que todo mundo sempre gosta de perguntar, né? Mas como é que a gente pode vender mais? O vender mais, eu acredito que a gente tem que avaliar o seguinte: tem algumas formas de enxergar esse vender mais, né? O vender mais tanto pode significar vender mais para mais clientes, né? Ter mais clientes novos e, portanto, vender mais, mas também pode significar vender mais para o mesmo cliente. Talvez aquele mesmo cliente que antes comprava menos, comprar mais de você. Então, nesse caso, aquele cliente comprar mais de você, um único cliente comprar mais de você, ter um volume maior de compra, significa aumentar o ticket médio daquele cliente, né? Que é quanto em média ele gasta com a gente. E aquela outra questão de vender mais, que é alcançar um público maior, trazer novos clientes, que também é vender mais, já é uma outra estratégia. Agora, vamos imaginar o seguinte: a gente precisa, em qualquer uma dessas duas situações, é fundamental, curiosamente, Antônio, aquilo que nós estamos falando até aqui, né? Você tem que entender teu cliente, entender o que ele está consumindo, quais são as objeções que ele tem nesse momento. E então eu digo para você o seguinte: tem cliente que gostaria de consumir uma pizza hoje, por exemplo? Tem. Mas será que tem cliente que gostaria e não está consumindo por conta do isolamento? Esteja certo que sim. Mas tem cliente que gostaria de comprar, mas não está consumindo porque tem pizzarias que não funcionam hoje? Também tem. Então, existem vários motivos do porquê, vários motivos, além da questão de objeção, e que a gente precisa entender: será que eu tenho que mudar o meu horário? Será que eu tenho que mudar meu dia de atendimento? Será que eu tenho que mostrar para o meu cliente, por exemplo, até pegando o exemplo da pizza, será que eu tenho que mostrar para o meu cliente que aqui na nossa cozinha as pessoas trabalham usando a máscara, ou que as pessoas que estão fazendo a expedição é mais para outro segmento, mas as pessoas que estão montando a gente já estou pensando em processo, mas assim, as pessoas que estão montando aqueles pratos estão usando máscara, estão usando luva, será que elas estão higienizando, será que aquele produto, antes de sair do meu restaurante, ele recebe lá uma névoa seja o álcool em gel que a gente tem agora, né? Que não é o álcool em gel, mas o álcool em formato de aerosol. Será que ele recebe alguma coisa assim e ele vai dentro de 2 embalagens para que o cliente chegando na casa tire? Será que as empresas estão dando informação para esses clientes de como eles podem, dos cuidados que eles podem ter para se manterem seguros? Voltando àquela questão, eu fiz essa classificação desses 3 níveis, daquele que está totalmente isolado, aquele que mais ou menos está e aquele que não está. Mas, assim, será que eu atendo esses 3 níveis? Qual desses níveis talvez seja o maior, ou qual deles talvez tenha mais poder de consumo, qual deles consuma mais? Então, a gente começa a entender que é fundamental entender esses clientes, é fundamental entender o comportamento de consumo, e aí, voltando àquela questão daquele cliente que compra mais, que tem um ticket médio maior, eu vou até dar um exemplo, Antônio, que é o seguinte: antes, eu vou até me usar como exemplo, mas entendam, cada um de nós aqui é um exemplo de consumo, né? Cada um de nós talvez represente outros grupos, alguns talvez representem um grupo maior, outros um grupo menor. Mas eu, por exemplo, tinha o hábito de, por semana, ir 2 vezes ao mercado. 2, 3 vezes era comum acontecer isso. E hoje eu faço as compras de forma, talvez, a cada 10 dias ou a cada quinzena. Então, o meu ticket de compra começou a aumentar muito. E antes eu não tinha critério. Eu passava no mercado que estava mais próximo, estava saindo do Sebrae, ou estava no caminho de casa, ou estava indo para outro lugar e passei perto de um mercado, parava ali. As minhas compras começaram a se concentrar mais em alguns supermercados, em alguns estabelecimentos. Isso seja do açougue, seja do mercado, seja da farmácia.
locais que normalmente nós não temos uma característica de sempre comprar daquele local. Às vezes a gente diversifica. E nesse momento, então, os clientes estão, sim, comprando mais. A questão é, será que eles estão comprando de você, empresário que está assistindo? Será que você está fazendo uma ação para que seu cliente concentre as compras com você? Será que é fácil comprar de você? Será que você tem ferramentas para que ele te acesse com facilidade? Então, a forma de vender mais é entender o seu cliente, entregar aquilo que ele precisa, criar formas dele comprar. Eu vi até um exemplo, acho que muita gente já deve ter visto isso, de um açougue, que ele fazia, ao invés de você ir comprar o que você quisesse, além dessa possibilidade, eles também tinham os kits semanais. Então, ele tinha, o kit semanal tem carne suína, carne bovina, carne de frango, e já vem com a receita para você fazer algum deles. Então, eles já vinham com aquilo pronto para a pessoa. Então, ao invés de ela comprar um produto, ela já logo comprava para a semana, ou para a quinzena, ou podia fazer uma assinatura. Então, vai muito de como nós estamos ofertando. Volto a dizer, se você vende como você vendia antes, a probabilidade é que você não vai conseguir vender mais. Se você quiser vender mais, você vai ter que fazer essa entrega diferente, essa oferta de forma diferente, né? Então, a base disso tudo é aquilo que nós oferecemos. E a partir do momento que a gente define um produto, ou define um conjunto, aí nós temos que fazer, então, a divulgação, e o resultado disso certamente é vender mais. Vender mais é um resultado importante. Eu, sinceramente, não estou vendendo mais e não sei se é a única opção que o empresário tem para superar esse momento. O que você acha? Então, eu acredito que é o seguinte, a gente às vezes pensa assim, será que o melhor é vender mais? Será que existe alguma outra coisa que seja eficiente? Então, quando a gente olha sobre o aspecto financeiro para o negócio, a gente entende o seguinte, muitas vezes quando a empresa está com algum tipo de dificuldade, nós temos a possibilidade de vender mais, isso é o que normalmente o financeiro orienta, olha, você está tendo um resultado negativo, você precisa vender mais. Mas também existe uma outra questão, você também pode, talvez, gastar menos. Isso também é uma forma de fazer as contas se equilibrarem. Existe mais uma possibilidade. Você pode ser mais eficiente naquilo que você faz. Você pode ter mais eficiência e, por conta disso, seus custos serão menores e talvez essa conta feche. Então, a grande verdade é que não existe só uma solução. E isso é uma coisa legal, Antônio, porque nós estamos vivendo numa era de excesso de informação. Nós temos muita informação, e a gente tem muita informação boa, mas a gente também tem muita informação mediana, e a gente também tem muita informação ruim. Só que o que tem que se deixar claro é que existem várias formas corretas de resolver o mesmo problema. Então, de repente, você pode estar assistindo agora essa live e ouvindo uma recomendação, mas ontem você assistiu uma outra live que dava uma recomendação diferente. Mas pode ser que as duas cheguem ao mesmo resultado positivo. Então, é muito arriscado. E aí eu diria o seguinte, sabe, Antônio? Eu, às vezes, escuto alguns clientes dizendo assim, olha, eu ouvi uma pessoa dizer que ela tinha uma verdade e que o resto estava tudo errado. Todo mundo sempre ensinou errado e que aquela era a verdade absoluta. Aí é que eu digo, cuidado com verdades absolutas. Verdades absolutas, muitas vezes, são formas de tentar vender para você algo que ninguém mais tem. Né? Isso, infelizmente, é uma técnica do marketing do mal. Eu falo, gente, marketing, nem toda estratégia de marketing é do bem, mas tem umas que são do mal, mas que a gente não deve usar. E uma delas é essa, olha, eu sei uma coisa que ninguém mais sabe, eu vou te ensinar uma coisa que ninguém mais ensina. Não, peraí, tem formas diferentes de fazer a coisa certa. Existem pessoas diferentes, com linhas diferentes, que podem te ajudar a chegar a um bom resultado. Então, a verdade é que tem fonte com água boa em muito lugar. Uma das fontes de água boa que eu sempre tomei foi a do Sebrae. Em 2001, eu fiz o Empretec, né, dentro do Sebrae, e fui muito bem atendido, me deu uma nova visão de mercado. E de lá para cá, eu sempre faço uma consultoria no Sebrae. Atualmente, eu estou com o Projeto Ali, né, o Rodrigo, aqui da Praia Grande mesmo, ele tem feito um trabalho de consultoria, inclusive é gratuito. Nesse momento, o Sebrae está fazendo muita coisa gratuita. Eu acho que tudo, né, está gratuito, César? Sim. É isso mesmo, Antônio. Muita coisa está gratuita, inclusive coisas
que demandavam algum custo, nós estamos remodelando para que elas possam chegar. Muitas já foram remodeladas, muitas coisas novas surgiram já nesse momento, adequadas ao momento que todos estão vivendo, e tudo gratuito, tudo de forma remota, sempre pensando na saúde das pessoas e principalmente na saúde da empresa, né, Antônio? A gente fala assim, a gente tem que prezar pela saúde das pessoas. Sim, em primeiro lugar, não tenha dúvida, mas a gente não pode esquecer que a empresa também precisa sobreviver. E é para isso que a gente está aí, faz parte da nossa missão. Sem dúvida. Pensando na sobrevivência da empresa e nessa parte de vendas, eu vou até colocar um adendo aqui, César. Essa semana a gente comemora em Praia Grande o Dia Municipal do Empreendedorismo, do empreendedor, né? E no dia 17 agora, nós faremos a primeira rodada de negócios online. Nós já fazemos a rodada de negócios, que é o perfil Sebrae, nós contratamos o serviço Sebrae, que é um parceiro muito forte, e ele que coordena essa rodada de negócios presencial. Só que esse mês, quer dizer, dessa próxima rodada, que seria a terceira, a gente não tem condições de fazer presencial. Então, nós bolamos fazer ela online, ou seja, vai ser uma plataforma exclusiva para 21 empresários trocarem informações, cada um vai ter um pitch de venda de 1 minuto, e vai ter aí a apresentação do Sebrae, da TV Tribuna, do jornal A Tribuna, enfim, dos parceiros em si, mas o objetivo é vender e criar e manter relacionamentos, divulgando seu próprio produto e vender. Vai ser no dia 17, a inscrição, inclusive, para associado é gratuita, né? Nós estamos fazendo uma gratuidade aí, nós temos alguns patrocinadores que nos deu essa condição, porque a ferramenta realmente tem um custo, né? Quem quiser se inscrever, é só entrar lá no CDL-PG SP e fazer a sua inscrição. Agora, essa é uma iniciativa da CDL Praia Grande agora, com o Sebrae e com o Grupo A Tribuna, para tentar melhorar as vendas. E a gente sabe que o resultado de vendas é 100%. Cada vez que a gente faz uma rodada de negócios, 100% dos participantes têm resultado. E isso é fantástico. Vai ser a primeira online e a gente espera que esse resultado seja também de 100% de objetividade. Agora, tirando essas ações, você, César, quanto tempo você acha, em média, que o empresário tem para voltar aos resultados que ele tinha antes dessa pandemia? Ok. Essa é uma pergunta delicada, né? Se a gente for parar para pensar o tempo, eu diria o seguinte: você, mais que ninguém, Antônio, que participou do Empretec, sabe de uma coisa do que eu vou falar agora. Existe uma coisa no mundo dos negócios mesmo, no empreendedorismo, e que ela é tão importante quanto toda a ferramenta que existe, todo ferramental, todo o conhecimento que existe do empreendedorismo, todo o conhecimento que existe de uma empresa, e que é a parte comportamental do empresário. Isso é a essência de tudo. Se a gente parar para pensar, não adianta você ter feito a melhor faculdade, não adianta você ter estudado, feito os melhores cursos, ter pego o melhor ponto comercial, se você não tiver comportamento empreendedor, se você não tiver comportamento favorável para o seu negócio. Então, quando a gente tem uma situação dessa relacionada a tempo, quanto tempo leva para voltar a faturar o que eu faturava antes, ou para ter os resultados que eu tinha antes, eu diria, Antônio, que isso está muito relacionado à questão comportamental. Que, veja só, da mesma forma que a gente tem empresários que hoje, mais de 100 dias depois, fizeram pouca ou nenhuma mudança na forma como trabalham ou como trabalhavam antes, nós temos pessoas que, ali com 10 dias do isolamento, já estavam com mais de 100% de ações a mais do que eles faziam antes, né? Já tinham implementado
o delivery, já estavam estudando um aplicativo, já tinham entrado em marketplace, já estavam vendo produtos diferentes, já estavam se remodelando para o perfil do seu cliente. E eu te digo, eu atendi, não foi uma, não foi duas, foram várias empresas que estavam faturando mais do que faturavam antes do início da pandemia. Mas você tem a certeza, não se tratou de sorte, se tratou de trabalho, se tratou de comportamento. E também quero deixar claro que o fato de um empresário não estar tendo um resultado X ou Y, ou X vezes 2, ou X mais 10, não significa também que não tem comportamento, né, pessoal? Não vamos levar a ferro e fogo. A grande verdade é que existem negócios que são mais fáceis de se manobrar e de se ajustar, e existem negócios que são bem mais complicados, não tenha dúvida disso. Mas eu já coloco a primeira questão, tá, Antônio? Você buscou ajuda, essa pessoa buscou ajuda, esse empresário, se a questão é quanto tempo leva para ele voltar ao resultado que tinha antes, a pergunta é, você buscou ajuda? Quantos vídeos você assistiu falando sobre isso? Quantas lives você assistiu? E eu falo isso porque, por exemplo, no Sebrae, nós temos o canal nosso do 0800, que é o 0800 570 0800, que é a nossa central do Sebrae, e que caso alguém surja, apareça através desse canal, solicitando alguma informação, seja de finanças, seja de marketing, seja jurídica, seja de administração, seja da parte de alimentação fora do lar, ela certamente vai ser encaminhada para um profissional, para um especialista daquela área, a custo zero. Esse profissional vai entrar em contato com a sua empresa, vai bater um papo, se precisar ele pode te encaminhar para outra, ou seja, não tem desculpa para não ter feito algo. Né? Então, você imagina que, por exemplo, alguém que participou de nenhuma consultoria, ele certamente vai demorar muito mais para se regenerar dessa dificuldade ou desse problema do que alguém que já fez 10, do que alguém que já fez 10 e ainda assistiu algumas lives, do que alguém que já fez 10, assistiu live, negociou com o fornecedor. Então, a questão está muito relacionada a isso. A gente tem que realmente ter esse comportamento que favoreça o resultado. O seu microfone está mudo, Antônio. Comportamento. Diz um amigo nosso, Rogério, que o mundo muda quando você muda. Quais são os primeiros passos que o empresário precisa dar para começar essa grande mudança? Perfeito. Uma das coisas que a gente tem que ter plena consciência, eu acredito que faz parte até dessa questão do comportamento, é entender que, primeiro, ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo, né? Ninguém tem todas as respostas. É muito importante a gente ter consciência que não é feio, que não é vergonha buscar ajuda, que não tem nada de negativo, pelo contrário, a gente precisa sim buscar pessoas que já passaram por alguma situação, que já vivenciaram algo, ou pessoas que se especializaram num assunto que de repente a gente vai demorar para poder entender, mas alguém pode vir e dar aquela solução de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida, não que vá ter alguém que faça isso propriamente, mas você pode, dependendo da situação, encontrar sim alguém que pode te ajudar a ganhar dias, horas, semanas, meses e até anos, desde que você fale com a pessoa certa. Então, assim, a gente tem que identificar, tem um problema, qual é o meu problema? Quais são as possíveis soluções para isso? Né? Então, inicialmente, essa parte de comportamento. Aí nós temos também a questão de entender o nosso cliente, entender quais são as suas necessidades, e topar entrar na questão do trabalho que eu vou ter, sabe? Porque, Antônio, imagine só, uma empresa que passa a ter uma rotina dessa, que antes não tinha, por exemplo, de implementar, eu vou falar de uma empresa do ramo de alimentação, que é uma das que continuou o período todo, né, aí funcionando, principalmente as que atuaram como delivery. E imagine que para um empresário não é fácil ele ter que contratar uma plataforma, não é fácil ele ter que colocar o negócio dele, pagando muitas vezes uma taxa que é justa para estar dentro de um marketplace, não é fácil para ele ter uma equipe maior de pessoas fazendo as entregas, não é fácil monitorar isso, não é fácil monitorar o aumento de pedido remoto, não é fácil fazer gestão de um WhatsApp com 300 mensagens que antes recebia no máximo 10 mensagens por dia, hoje passa a receber 300.
não é fácil ter gestão da parte de saúde, né? Seja lá para os seus colaboradores, seja lá para o seu sistema de delivery, por exemplo, ou para os alimentos, ou desenvolvendo novas embalagens. Nada disso é fácil, mas isso é necessário. Então, uma das coisas que eu costumo discutir com os empresários que eu atendo é: faça a lista daquilo que você precisa fazer, daquilo que é importante para o seu negócio e aquilo que é importante para o seu cliente. Mas, na hora de preencher essa lista, não se paute pela dificuldade, porque muitas vezes a gente, quando vai colocar algo naquela lista do que é importante para o nosso cliente, a gente coloca assim: mas eu não vou colocar porque isso aqui é difícil. Sabe aquela história? Hoje mesmo estava acompanhando um grupo no período da manhã, e o grupo fez um comentário assim: mas o cliente quer o bom, bonito e barato, e tem que ter qualidade, e tem que entregar rápido, e tem que ter um atendimento bom. É isso aí. É exatamente isso. E aí as pessoas dizem o quê, Antônio? Mas aí quem descobrir essa fórmula vai ficar rico. Exatamente. Olha aí que prêmio bom. Já não está bom? Vai atender, vai ficar feliz, vai trabalhar, vai ajudar as pessoas e ainda vai ficar rico. Olha, maravilha. Então, a verdade muitas vezes nós sabemos o que o nosso cliente quer. Muitas vezes nós sabemos a mudança que a gente tem que fazer, mas só que o que segura a gente às vezes de fazer é porque ela é difícil, porque ela vai dar trabalho. Porque se você tiver que que trabalhar com o Instagram ou com o Facebook, vai ter que aprender sobre aquilo. E olha, não é fácil a gente ter tempo para fazer isso. Hoje, antes de começar, nós estávamos falando sobre a questão do tempo, né? Como é difícil quanto a gente tem que espremer nosso dia para tirar 10 minutinhos a mais ali, mas na hora que a coisa vira uma emergência, a gente consegue arrumar esses 10 minutinhos, não é? Então, que a gente possa dedicar esse tempo antes que ele se torne uma emergência. Sem dúvida. Olha, César, realmente seu conteúdo dá para a gente ficar aqui até meia-noite falando. Mas, infelizmente, nós temos um horário e já está estourado, viu? Já estouramos em 10 minutos, 11 minutos, né? O nosso horário. Está super interessante. Eu vou ter que interromper, infelizmente. Morro de dó disso. Eu queria agradecer aí ao pessoal que está assistindo, às CDLs aí do Guarujá, de Bertioga, de Franca, ao pessoal aqui da CDL de Praia Grande, principalmente, né? Nossos diretores, os nossos associados, enfim, a todos os empresários, não só a CDL, mas a todos os empresários e prestadores de serviços que estão aqui hoje com essa dor e com essa necessidade de como vender mais, mas, claro, com essa tranquilidade, com essa orientação que só o Sebrae hoje em dia consegue nos passar com tranquilidade. A gente fez um teste hoje de comercial. Sábado eu estava conversando com a Andréa, da Parque Idiomas, e ela falou: puxa, poderia fazer alguma coisa nesse sentido. Fiquei pensando fim de semana, aí, como a TV Tudo Praia Grande Litoral é parceira nossa, aí nós conversamos, falamos: vamos fazer um teste? Vamos ver que bicho vai dar. Então, para a semana que vem, a gente tem novidades aí em termos de comercial, graças a André aí da Parque Idiomas. César, muitíssimo obrigado. Eu queria que você desse suas considerações aí, complementasse. Você tem 3 horas para fazer isso, com o maior prazer. Olha que eu fico, hein? Seria bom. Opa, com certeza. Pessoal, então eu gostaria de agradecer, em nome do Sebrae, agradecer o convite mais uma vez, viu, Antônio? Agradecer aí o CDL, agradecer na sua pessoa, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. Fiquei muito feliz de ver pessoas especiais que eu não via há muito tempo aí do CDL, né? A gente sempre está acostumado a correr, viajar tanto e sempre ser recebido com muito carinho nas cidades onde a gente acaba realizando algumas atividades. Foi muito bom ver o pessoal por aqui. Espero vê-los em breve, se não presencial, nem que a gente faça ações virtuais aí, né? Como essa. Mas é um grande prazer. Eu gostaria de agradecer, desejar uma boa noite a todos, uma semana excelente, e que assim que tudo que nós falamos aqui são coisas que podem ser aplicadas, e eu tenho certeza, viu, Antônio, que muita coisa que foi falada aqui dá tempo de fazer até o final dessa semana, dá tempo de fazer até sexta-feira, viu? E que se alguém fizer alguma coisa, me marca lá,
Marca lá César Ossamo, que eu faço questão de ligar para você e a gente bater um papo aí, porque isso é importante. Não deixem para a semana que vem, faça essa semana aqui, tá bom? Pessoal, um grande abraço, espero encontrar vocês novamente em breve, viu? Mais uma vez, obrigado. César Ossamo é o nome de um grande amigo meu, crescemos junto aqui, os Ossamo Ionamini, e então, quer dizer, eu já tinha muita afinidade com esse nome. Agora, te conhecendo e vendo o que você tem para apresentar para os empresários, ficou muito mais afim. E eu queria que você repetisse o nome, desculpa, o número do telefone do Sebrae, para que os empresários pudessem entrar em contato e ter essa consultoria gratuita. Perfeito. Olha, eu vou passar, além do 0800 que nós temos do escritório, eu vou passar o contato do WhatsApp, que é daqui da Baixada Santista também, né? Porque maravilha! De falar com... de repente chamar o pessoal pelo WhatsApp para mandar uma mensagem ou para fazer alguma pergunta, acaba sendo um canal mais breve, mas primeiro o 0800, tá? O 0800 do Sebrae é 0800 570 0800. 0800 570 0800. E o nosso telefone do WhatsApp do escritório é prefixo 13, número 99103 6256. Prefixo 13, 99103 6256. Esses são os nossos canais aí. Maravilha. Espero que todos vocês utilizem. É para ser utilizado. A gente tem que estar unido hoje nesse momento, Sebrae, empresários, população, enfim, todos nós, a humanidade tem que estar unida para vencer esse momento de pandemia, vencer esse momento que nós estamos passando difícil. Eu quero agradecer mais uma vez e desejar a todos uma excelente semana, sempre com uma apresentação otimista, para que a gente consiga estar bem neste mundo e nos unindo sempre mais, com mais amor e mais afeto às pessoas. Obrigado e até semana que vem às 20 horas.